Olá pessoal, o tópico que eu gostaria de trabalhar neste vídeo, ele compõe o último tópico referente às ações trabalhistas, né? Na próxima aula, e essa vai ser presencial pelo Google Meet, como a gente está fazendo, a gente vem fazendo aí ao longo das últimas semanas, diz respeito à defesa do réu, tá? Então o tópico que eu quero trabalhar com vocês agora, um tópico simples, mas novamente uma novidade no processo do trabalho, né, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Novamente, trata-se de um incidente que foi incorporado à legislação trabalhista por força da reforma implementada em 2017. E nós temos lá no artigo 855-A da CLT. Bom, claro que, embora não seja nosso papel aqui, mas é importante para analisar bem o Instituto entender o que se trata a desconsideração da personalidade jurídica. E, na verdade, como vocês estudaram isso quando viram os conceitos em direito civil, consiste numa medida que visa suspender ou afastar a autonomia patrimonial que rege a pessoa jurídica para possibilitar com que os sócios respondam com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica, né? Então, como a doutrina civilista fala muito em retirar o véu que protege a empresa, o patrimônio dos sócios, para permitir com que estes respondam com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas contraídas pela empresa. A desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser vista sob dois prismas. Primeiro, do Código Civil, do artigo 50 do Código Civil, e aí ele é bem mais restritivo, mas também pelo artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Observem que existem diferenças, né? O artigo 50 fala que a desconsideração da personalidade jurídica ela é permitida em caso de abuso da personalidade jurídica, apenas nesta possibilidade. E quando é que ocorre o abuso? Bom, ocorre pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. E o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ele é mais abrangente no que diz respeito às possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica. Vejam o que diz o artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Ela é bem mais abrangente. Vocês viram em Direito do Trabalho 2 que a desconsideração da personalidade jurídica, o direito do trabalho incorpora tanto as possibilidades do artigo 50 como as possibilidades do artigo 28. Né? O que a legislação processual criou agora foi um incidente. O que até então era permitido por simples petição, exemplo, né? O reclamante ingressou com uma ação trabalhista, a ação trabalhista tramitou, teve trânsito em julgado, houve a liquidação da sentença, o reclamante executa a sentença e a sentença ela ainda é infrutífera porque não existem bens da empresa, porque a empresa desviou todo o seu patrimônio, né? No transcurso da ação trabalhista escondeu, ocultou o seu patrimônio para frustrar o reclamante de receber o seu crédito. O que o reclamante era permitido então? Com base ou no artigo 28 ou no artigo 50 do Código Civil, por uma simples petição, requerer a desconsideração da personalidade jurídica, chamando os sócios a responder com os seus bens pessoais por aquela dívida. O Código de Processo Civil de 2015, a reforma, criou a figura do incidente. Aquilo que antes era por simples petição, agora é por através do incidente. Para garantir o quê? Para garantir o contraditório e a ampla defesa, para se evitar com que houvesse a desconsideração da personalidade jurídica de forma assodada, de forma apressada, de forma, às vezes, truculenta. Quando o Código de Processo Civil trouxe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
A CLT, obviamente, era omissa e, através de resoluções, o TST disse que não se aplicava o incidente no processo do trabalho. Então, o processo do trabalho não continuou admitindo a desconsideração da personalidade jurídica por simples petição. Todavia, a reforma trabalhista, nos seus artigos 855A, no seu artigo 855A, incorpora o incidente do processo civil para o processo do trabalho. Então, a partir da reforma trabalhista, o incidente de desconsideração da personalidade, a desconsideração da personalidade jurídica só é possível mediante a instauração deste incidente. Ele é exatamente o que a CLT fez, foi trazer o incidente do Código de Processo Civil para o processo do trabalho, adequando as suas particularidades. É o que a gente vislumbra, por exemplo, na leitura do artigo 855A. Observe comigo. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que é trazido pela reforma do CPC de 2015, pela 13105. Parágrafo 1º. Aí agora a gente identifica claramente as acomodações às particularidades do processo do trabalho. Vejam só. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente, na fase de cognição não cabe recurso de imediato. Por que não cabe? Porque temos o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então veja só, o incidente do CPC se amoldando às regras do processo do trabalho. Não cabe recurso no processo do trabalho pelo princípio da imediatidade, pelo princípio da proibição de recursos contra as decisões interlocutórias. Na fase de execução, cabe o agravo de petição, que é o recurso previsto no processo do trabalho para os feitos que tramitam na fase de execução. Então, quer dizer, mais uma adequação. E, inciso 3º, cabe agravo interno ser proferida pelo relator em incidente instaurado originalmente no tribunal. O mote, assim, o grande balizador desse incidente está no contraditório na ampla defesa, né? Que antes era uma simples petição, agora exige a instauração do incidente para demonstrar que o caso se amolda efetivamente aos requisitos do artigo 50 ou do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. É importante ressaltar que a legislação, a jurisprudência trabalhista e a doutrina trabalhista admitem trazer as hipóteses do 28 do CDC para o incidente no processo do trabalho, e a razão é muito simples, pela semelhança que guarda o processo do trabalho com, o direito do trabalho com o direito do consumidor, né? Especificamente no que diz respeito à hipossuficiência e a vulnerabilidade das partes envolvidas, né? Consumidor, fornecedor, empregado versus empregador. E por fim, ressalta o parágrafo 2º, que fala que a instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo, obviamente, de eventual concessão de tutela de urgência. Então, quando se instaura o incidente, suspende-se o curso, e aí vem a crítica dos contrários ao incidente, porque diz que ele causa mais morosidade e ele na verdade, ele vem em prejuízo do trabalhador, né? E esse é um dos fatores, porque, primeiro, o que era por simples petição agora exige um incidente, um processinho, como a gente comumente ouve falar, mais um processinho dentro de um processo. E esse incidente suspende o curso do processo, até que se julgue o mesmo procedente ou improcedente, né? Se julgado o procedente, então há a responsabilização dos sócios. Se julgado improcedente, não há a responsabilização dos sócios, e o processo continua apenas contra o empregador, contra a empresa. Tá bem, pessoal? Então, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é isso que eu gostaria de tratar. Até mais, até o próximo vídeo ou próxima aula. Tchau, tchau.